Muito bem, estamos recebendo aqui o reverendo Dr. Davi Charles Gomes, que é chanceler da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Ele vai formular agora a terceira questão que ele preparou para o bispo José Eldo Melo, que terá 3 minutos para responder. Eles estão discutindo se o tema está aí na tela, você está lendo aí, né? Pode fazer a pergunta, doutor Davi. Eu fiquei com vontade de entrar naquele debate do Caim lá, mas a pergunta seria: se a graça preveniente ou uma graça irresistível é uma pré-condição para que qualquer ser humano receba o Evangelho. E se o problema que dificulta e que motiva a necessidade de preservar um espaço de autonomia para uma decisão humana é a vontade de proteger Deus de ser injusto, ou de ser acusado de ser injusto, ou de não ser amoroso? Aí vem a seguinte pergunta: e um Deus que pega e deixa uma pessoa incapaz de fazer a escolha certa, escolher para si mesmo aquilo que é pior de tudo, é menos injusto? Só para deixar isso mais claro, se eu permitir que alguém faça a escolha de suicidar-se e não tentar impedir, se preciso for até restringindo essa pessoa, tirando dela a liberdade, amarrando, eu vou estar sendo injusto também. Resolve o problema ou da justiça ou do amor de Deus? Seria amoroso um Deus que deixa um ser humano incapaz de tomar uma decisão dessas, escolher o inferno, escolher resistir à graça? Bispo Hildo, 3 minutos. O pastor Davi sabe fazer pergunta difícil, né? Sabe. Eu não sei se ele sabe responder essa pergunta. Realmente é complicado a gente entrar nesses meandros. Eu realmente não tenho todas as respostas. Eu não sei todas as coisas. Eu confesso a minha ignorância. Talvez eu tenha mais perguntas ainda a fazer para somar a estas, né? Eu confesso que eu preciso de muita ajuda para entender todas as coisas, né? Eu não saberia responder com propriedade, dizer assim, ó, eu poderia falar, poderia dar uma opinião a respeito, mas chegar assim e falar, é isso, é aquilo, com certeza é isso. Eu não sei, eu prefiro me recolher à minha ignorância e ficar depois refletindo mais sobre o assunto. E ainda tem muito mais perguntas que eu gostaria de fazer. Eu gostaria de encontrar com Paulo. Amém. Eu gostaria de encontrar com os apóstolos que são muito mais espertos. Eu queria fazer tanta pergunta para eles. Pedro, né? Pedro, com tanta coisa que realmente, a respeito de tantas coisas, eu realmente confesso que eu não saberia dizer, né? O senhor terminou? Terminei. Então, o seu comentário, doutor Davi. Eu sugiro que o senhor responda, então, a pergunta. Eu também não posso responder de forma definitiva. Eu acho que os dois seriam problemáticos. Eu acho que, no final das contas, eu tento escapar de um problema, de atribuir a Deus falta de amor ou injustiça, eu caio em outro. E quando é uma escolha entre a frigideira ou o fogo, talvez o melhor seja pensar que esse ponto não pode ser o fator definitivo. Eu tenho descoberto que, para mim, uma posição saudável é trabalhar com conceitos limites naquilo que eu não posso definir com toda clareza. E conceitos limites são conceitos que estabelecem um território e dizem, mesmo que eu não consiga definir tudo aqui dentro, eu cerco as ideias estabelecendo limites. Daqui para cá tudo bem, daqui para cá eu entrei em erro. Então vamos lá. Primeiro conceito limite. Deus é soberano e é impossível que qualquer coisa no mundo aconteça fora da vontade soberana dele, no sentido da deidade absoluta. Para mim isso é um conceito limite. Nenhum fio de cabelo da minha cabeça pode. E o exercício da minha vontade não pode ser uma área neutra de autonomia. Mas esse conceito limite tem um outro conceito limite junto.
Deus não é mentiroso e quando Ele fala que eu faço escolhas e que elas são significativas, Ele não pode estar mentindo. Então, de alguma forma que eu não sei entender, existe aí não uma combinação, um conluio e nem um sinergismo entre a minha vontade e a de Deus, mas sim um concurso. A minha vontade concorre com a dele, sem que a minha deixe de ser verdadeira, mas sem que seja ferida a soberania dele. Dois conceitos limites. Eu não atravesso para cá e não atravesso para cá. Preciso manter os dois. E vamos cercar esse território melhor ainda. Tem mais dois conceitos limites. Deus é bom. Não só Ele é soberano. Ele é bom. Qualquer que seja a escolha dele, é boa. É sempre bom. O que Deus faz é bom. E o quarto conceito limite. Aí, se eu tiver 4, eu tenho uma cerquinha já, né? O quarto conceito limite é de que Deus é justo. Nada que Ele faz vai ser injusto. Então, a justiça na condenação do ímpio, a bondade no resgate daqueles que não eram resgatáveis. Eu faço escolhas, elas são significativas e são reais, mas no final das contas é Deus. Eu preciso de fé para estender as mãos vazias, mas a palavra de Deus é muito claro. Isso não vem de vós, é dom de Deus. A fé é dom de Deus também. Ela é parte da graça.